Console Silva, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Elivaldo Barbosa, Eli Lopes e a todas as pessoas que acompanham o programa. Que é candidata a vice na chapa, na coligação Piauí para a Classe Trabalhadora. Qual é o principal objetivo do PSTU nessa campanha para governador? Claro, se vencer a eleição, o que vai fazer? Bom, Amadeu, na realidade, o nosso partido ele não acredita que com eleições se resolve os problemas da classe trabalhadora, mas a gente participa com o objetivo de dialogar com a classe sobre o nosso programa, a nossa concepção de sociedade. E respondendo a sua pergunta, em ganhando a eleição, existem propostas para transição para a gente tentar resolver os problemas da população, os graves problemas que afetam a classe trabalhadora. E aí, o fundamental é a gente deixar aqui registrado de onde a gente vai tirar os recursos para bancar as nossas propostas. E a gente aproveita e faz o debate em relação ao não pagamento da dívida pública. Então começa daí, não pagar a dívida pública. Na realidade, o que nós defendemos é a suspensão do pagamento da dívida pública para fazer uma auditoria e a gente vê em que pé anda o pagamento dessa dívida. Mas já foi feita essa auditoria? Não, nós do PSTU temos certeza, eu estava lendo ontem mesmo uma cartilha do ILAESE, e é onde eles diziam que essa dívida já foi paga 45 vezes. Nós do PSTU sabemos que essa dívida já foi paga, mas a população não sabe. Então a gente precisa dizer que o governo Dilma, por exemplo, aos 3 meses do seu mandato, retirou 49% do orçamento da União e repassou para os banqueiros. E esse dinheiro ele é tirado exatamente das áreas sociais, da educação, da saúde, do transporte, saneamento básico. Agora mesmo eu estava ali aguardando essa entrevista e vi as matérias que vocês mostraram. 4.500 pessoas aqui em Teresina acometidas pela dengue. E a gente sabe que isso não é só uma questão da população cuidar de não acumular água, etc. Não é só isso. O saneamento básico ele tem que ser atacado, tem que ter medidas severas em relação a isso. Isso mostra o descaso do Estado em relação à saúde, por exemplo. Hoje eu entrevistei o candidato Geraldo Carvalho ao Senado, da sua chapa, e ele defendeu a nacionalização de setores que foram privatizados aí nos últimos 15 até 20 anos. Por quê? O PSTU considera que esse modelo não deu certo, não corresponde às necessidades da classe trabalhadora? No nosso entendimento, assim, quando existe uma empresa por trás, elas visam lucro. E é exatamente esse sistema de lucro, que visa lucro, que está causando uma sangria na nossa população, nas condições de vida. Então, se a gente for para um exemplo concreto, em relação aos transportes coletivos aqui em Teresina, como nós defendemos na campanha passada e continuamos defendendo. A criação de uma companhia municipal, uma empresa municipal de transporte coletivo, ela não vai visar lucro. E hoje, por que o preço da passagem é exorbitante? Porque o CETUT visa lucro. E em criando uma empresa municipal de transporte coletivo, essa empresa não vai visar lucro. E esse dinheiro que vai sobrar, com certeza, porque seria repassado ao CETUT por conta de lucro, ele vai ser carreado, vai ser reinvestido nas áreas sociais. Agora, por exemplo, a senhora está falando aí de uma concessão pública que o setor privado está explorando, que Isso. é o transporte, que vai mal, o povo sabe, vai mal. Mas, por exemplo, fazendo um contraponto aqui, a energia hoje é uma empresa do Estado, é da União, é federal. Não funciona também bem, o povo reclama. Uma empresa como a AGESPISA, é uma empresa estatal, é do Estado do Piauí, também não funciona bem. Onde é que, se a senhora acha que a saída é que a empresa seja pública, por que estas duas não funcionam bem? É interessante a sua pergunta, porque a gente complementa a reflexão, não basta ser pública, tem a questão da gestão. E a sociedade precisa ter mecanismos, vamos dizer, formas de controle da prestação do serviço. Então, nesse sentido, nós defendemos a eleição de conselhos populares que não sejam remunerados, para que esses conselhos eleitos pelas pessoas nas bases
da sociedade, elas venham a controlar essa prestação de serviço. Não funcionou, a gente substitui os administradores. Inclusive, a gente defende isso também em relação ao mandato dos parlamentares. Nós defendemos que cada parlamentar tenha a revogabilidade do mandato. Felizmente, a legislação ainda não chegou a isso, mas é o que nós defendemos. Por quê? Porque é uma maneira de a população ter um controle sobre a ação do seu parlamentar, do parlamentar que ela elegeu. Ele não atendeu, digamos que ele fez uma promessa e não cumpriu, substitui. É simples, é preciso ter o controle da população em relação a esse serviço. E é o complemento à pergunta que você fez. Nas propostas do PSTU estão, por exemplo, o aumento geral de salários, o congelamento do preço, a redução da jornada sem a redução dos salários. Como convencer a classe empresarial de propostas como essa? Olha, na realidade, uma diferença básica entre o nosso partido e os outros partidos é que nós dizemos claramente, nós vamos governar para a classe trabalhadora. Enquanto outros partidos por aí dizem, nós vamos governar para todo mundo. Não, nós vamos governar para a classe trabalhadora. Significa dizer o quê? Que a partir do momento, por exemplo, que a gente suspende o pagamento da dívida externa, a gente vai ter, aliás, hoje dívida interna e externa, né? A gente vai ter recursos para atender às demandas sociais. Para se ter uma ideia, por exemplo, no censo do DIEESE de 2010, aliás, no ano passado, em 2013, nós tínhamos, em fevereiro de 2013, nós tínhamos 10 milhões de desempregados no Brasil. 10 milhões, dados do DIEESE. Se suspendermos o pagamento da dívida, esse dinheiro que era repassado aos banqueiros, com ele é possível contratar todos os desempregados do país, pagando a cada um deles o salário de R$5 mil. Quer dizer, por aí, isso mostra o quanto a gente está sendo sucateado em nossas condições de vida e nossos salários. E a fonte de recursos é essa. Se nós deixarmos de pagar essa dívida, não é pagar, porque ela já foi paga, é deixarmos de repassar esses recursos. Eu queria só para explicar aqui, tem a dívida federal, que é a dívida da União, mas tem também a dívida do Estado. Isso. A senhora é candidata a vice-governadora. A senhora está falando só da dívida do Estado, porque para mudar o federal tem que mudar o presidente. Isso. Tá? A minha pergunta é, a senhora sendo eleita, vamos supor que a senhora é eleita, mas o governador é Aécio, é Eduardo, o presidente. O presidente. Continua Dilma, o Aécio ou Eduardo, e aí? Tem sentido a sua reflexão. Nesse patamar, a gente faria a aplicação desse programa em nível estadual. E também em nível estadual existe essa transferência de recursos para a iniciativa privada. Por exemplo, cancelaria os pagamentos das dívidas contraídas pelo Estado aí com organismos públicos, no caso o BNDES, governo federal, por exemplo? É claro que nós precisamos fazer toda uma investigação de em que pé está essa questão. Mas o que nós estamos colocando é que nós do PSTU nós já fazemos uma opção estratégica. A nossa opção é pela classe trabalhadora. Então, nesse sentido, recursos que sejam repassados para empresas que não estejam atendendo os interesses da classe trabalhadora, nós vamos rever os contratos com certeza, não tenha dúvida. O que o PSTU faria de diferente na saúde? Na saúde, por exemplo, hoje, vamos dizer, em nível nacional, é investido do orçamento 4,6% mais ou menos do orçamento na saúde. Nós defendemos, no mínimo, 6% caminhando para 10% do orçamento. E tem dinheiro. Gente, se a gente for observar, na realidade, a própria Copa do Mundo está mostrando isso. Em junho do ano passado, a população foi às ruas e reclamou, clamou e cobrou por mudanças na saúde, na educação, no transporte, e o governo simplesmente disse que não tinha recursos. Mas foi só a FIFA abrir a boca e dizer que precisava de recursos para as obras da Copa, aí apareceram os recursos, abriu-se o cofre e surgiu o dinheiro. Então, se tem dinheiro para construir arena, para jogos da Copa, por que não tem dinheiro para atender a demanda da população? Isso é o que nós questionamos. A senhora também questiona, aliás, o PSTU também questiona as campanhas ou o financiamento das campanhas eleitorais. O que precisa mudar na ótica do partido?
Na nossa opinião, é preciso que o financiamento ele seja público das 100%. campanhas. 100% financiamento público. Isso levaria a população a ter um controle sobre esses pagamentos. Porque, inclusive, essa maneira atual de as empresas financiarem as campanhas dos candidatos é que leva também à corrupção. Quer dizer, na medida em que eu banco a campanha de determinado candidato, depois eu vou cobrar a fatura em relação à troca de favores, favorecimentos em licitações, etc, etc, etc. Então, nesse tema, como é que, por exemplo, a campanha do PSTU ao governo, quem vai financiar? Como será o financiamento? A nossa campanha, as nossas campanhas, elas já são, nós já estamos dando exemplo, historicamente, bancadas pelos próprios militantes, pelos próprios trabalhadores. Inclusive, lá no meu local de trabalho, quando a gente se afasta para fazer a campanha eleitoral, a gente já avisa, olha, a gente vai voltar aqui para fazer as arrecadações, vender as rifas e tal. E as pessoas respeitam, né, acham interessante, porque realmente é uma maneira de garantir a autonomia. É uma forma da gente ter certeza de que você vai poder falar aquilo que é de interesse da classe trabalhadora, que em geral se choca com os interesses da classe dominante. Vamos atender os telespectadores. O Eduardo diz o seguinte: o PSTU não pode ficar contra os empresários. Lembre-se que são os empresários que constroem hospitais, são os empresários que constroem escolas, são os empresários que constroem estradas. Nós estamos falando em prioridades. Se por acaso o Estado investir recursos na saúde pública, ela será tão bem aplicada, terá um atendimento de tal qualidade que não haverá nem necessidade da população recorrer aos serviços privados. Mas é bom lembrar aí ao Eduardo, né? Eduardo. Que essas empresas, elas constroem hospitais e investem recursos, mas muitos deles vêm do erário, vêm dos recursos públicos. Então, por que aplicar na iniciativa privada se a gente pode garantir esse atendimento a partir do público? Porque quando são candidatos, tudo é fácil, mas quando chegam ao poder, as coisas mudam, como aconteceu com o PT. É o Guilherme. Guilherme, nós temos percebido que há muita desconfiança em relação dos eleitores, em relação a nós, candidatos, como um todo. E é procedente. Você tem razão em colocar essa questão. Houve mesmo essa mudança, né, essa traição em relação às propostas, né, por parte do PT, que você citou. Mas o que nós colocamos que é a diferença entre o nosso partido e os outros partidos? O nosso partido ele tem mecanismos de controle dos mandatos dos seus parlamentares. Nós temos 2 vereadores já, a Amanda Gurgel, em Natal, e o Kleber, que é em Belém. Então, o que acontece? Esses parlamentares, e todos e todas nós, em eleito sendo, nós rejeitamos esses altos salários advindos do parlamento. O que acontece no PSTU? A gente continua ganhando a mesma remuneração que ganhava na sua categoria de origem. Isso já e o excedente? O excedente vai para o partido e é aplicado no apoio às lutas da classe trabalhadora. É o que nós estamos fazendo em Natal. Então, se a senhora for eleita vice-governadora, a profissão da senhora é professora? Sou bancária da Caixa Econômica. Então, a senhora vai continuar recebendo só o salário de bancário? Só o salário de bancário. E o resto vai para o partido? E o restante vai para o partido. Essa é uma das maneiras de garantir que o parlamentar ele não fique deslumbrado com essa nova prática social. Ele não mude de padrão de vida e se acostume com um padrão diferente. Exatamente. Diga ali. O telespectador de Piripiri diz que nós precisamos de mulheres corajosas como você, estamos com você em Piripiri. A senhora tem razão, o povo reclama, mas quem elege somos nós. Queria saber quais são as propostas do PSTU para o trabalhador rural, para a educação e segurança. Pois é, para o trabalhador rural, nós pretendemos fazer uma reforma agrária. Existem todo um conjunto de terras devolutas, ou seja, terras do Estado, que estão em mãos de grileiros. Então, nós pretendemos organizar a casa, sabe? Então, nós vamos desapropriar esses grileiros e vamos fazer essa reforma de maneira tal que garanta as condições de produção
agrícola e também de manter você no campo com as condições adequadas de vida, escola para seus filhos, condições de escoar a produção, porque não basta produzir, você tem também que conseguir vender, repassar essa mercadoria e crédito, que é fundamental, é necessário, mas tudo isso com controle da população, não é uma coisa assim à toa. E a segurança? Em relação à segurança, nós defendemos, primeiro de tudo, está muito relacionado à educação. Quando você investe na educação e você cria mais emprego, está relacionado também à questão da segurança, a um plano de obras públicas, que é também outra proposta do nosso partido. Na medida em que você cria emprego, educação, você vai melhorar as condições de segurança. Nós estamos finalizando aqui o nosso tempo, mas o Brasil, nesse caso, vive um paradoxo, porque o nível do desemprego nunca foi tão pequeno e o nível de violência tão alto. Não, eu estava estudando uma cartilha do DIEESE, onde eles estavam citando lá que nós tínhamos em fevereiro do ano passado, 10 milhões de desempregados. E esse nível de emprego que a mídia divulga aí, ele é de carteira assinada, mas é com uma redução de salário. Então, se você reduz o salário, você pode até empregar mais pessoas, mas reduz salário, você não está contribuindo para a melhoria das condições de vida das pessoas. E isso vai refletir lá na violência, vai refletir lá nas questões de segurança para a população. Quero agradecê-la pela presença hoje aqui com a gente. Muito obrigada. Nessa série especial. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Uma boa tarde a todas e todos e a gente convida a todas e todos para prestarem atenção na campanha que o PSTU vai fazer nas nossas propostas. Obrigada.